Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Sons do Coração. E hoje nós estamos aqui no Empório Somos. Afinal de contas, a equipe desse programa é itinerante. A gente vai percorrendo aí a cidade em busca de boas histórias, histórias que tragam uma coisa bem legal para você que está aí nos assistindo. E hoje a gente vai falar com a Rita Daese, ela que é microfisioterapeuta. Ela vai explicar pra gente como é que funciona essa técnica e vai falar um pouquinho também sobre a trajetória pessoal dela, aqui no programa Sons do Coração de hoje. Bem-vinda, Rita! Olá, que bom, muito obrigada pelo convite. Que bom te ter aqui no programa, que bom poder falar contigo de novo, já te entrevistei em outras ocasiões, já pude conferir de perto como é que funciona a microfisioterapia. Mas vamos começar falando sobre isso, Rita? Como é que é isso? Você é fisioterapeuta, é isso? Eu sou fisioterapeuta. A minha primeira graduação é Educação Física. Depois de 15 anos, eu migrei para fisioterapia. Para microfisioterapia? Primeiro para fisioterapia. Ah, para fisioterapia. E aí que tudo começou. Como eu era da Educação Física, sempre meu trabalho foi voltado para movimento. Mas com um olhar mais terapêutico, não tão fitness, né? De forma terapêutica mesmo. Na época não tinham tantas opções como hoje de atividade física e eu trabalhava numa clínica spa, que é o primeiro do Brasil, trabalhei lá 15 anos, então eu já tinha essa tendência para tratar de dores, de conflitos, né? Era uma clínica onde as pessoas se hospedavam para tratar N situações. E depois de uns anos eu casei e nós fomos morar em São Paulo. Lá eu voltei a estudar. São Paulo para mim era uma selva de pedra assustadora. Eu falei, eu vou voltar a estudar e recomeçar, né? Como era no Paraná não dá mais, porque afinal de contas mudou todo o cenário, todo o contexto. E na fisioterapia eu continuei no movimento terapêutico com ortopedia, trabalhei alguns anos. Em determinado momento eu estava muito insatisfeita, porque tratava das pessoas, dali 2, 3 meses os sintomas voltavam. Foi muito bom, né, trabalhar com a fisioterapia convencional, porque é o início, né, do teu processo de amadurecimento. Mas eu sempre dizia, tem algo a mais. Nós não conseguimos chegar na causa primária com o que nós temos hoje. O que é o tratamento atual na época, né? Uma dor na coluna, vem o diagnóstico, o fisioterapeuta trata, o médico trata, o paciente melhora. Passa por alguma situação, volta a sentir dor. E aí eu observava e perguntava para os pacientes, mas aconteceu alguma coisa com a família, né? Você já tinha isso eu já desconfiava. Sim, eu desconfiava, não é possível. Porque a musculatura tá boa, mas o osso tá bom, né? Os exames comprovavam, mas algo mais profundo é que está causando a dor. Enfim, e procurei uma pós-graduação na época, isso foi 2010 mais ou menos. Aí São Paulo abriu uma pós-graduação em ortopedia do Einstein e eu fui. Em determinada disciplina, um professor do interior de São Paulo, que foi dar uma aula, eu até não lembro qual disciplina era, ele comentou a respeito da microfisioterapia. Mas ele deu uma pincelada, ele falou, olha, vocês precisam dar uma olhada nessa técnica. E eu falei, como é? Ele falou micropalpações. E você chega na causa primária. Porque eu perguntei, falei, doutor, professor, a causa primária, né? O que está além do diagnóstico, da hipótese diagnóstica? Aí ele falou isso. Na hora eu até fui meio arrogante, falei, como passar a mão? Passa a mão na pele?
eu quero saber o que está lá dentro. Enfim, passaram alguns meses, eu acordei muito chateada com o meu trabalho, né? Porque era um ciclo, né? O paciente saía, voltava, eu digo, não, eu não quero mais atender você assim. A gente precisa resolver. E fui pesquisar. E quando eu pesquisei no Google, microfisioterapia, ali minha vida profissional já mudou. A microfisioterapia é uma técnica francesa, ela nasceu da osteopatia. Os dois franceses que criaram passaram mais de 15 anos estudando muito a fundo embriologia, anatomia, filogenia e chegaram na primeira apostila, na primeira fase da microfisioterapia. E quando eu comecei a ler a questão da embriologia, a relação com as patologias, eu falei, é isso, só pode ser isso. Mas é uma mudança de paradigma gigante, assustadora, né? O primeiro... Eu que o diga, primeira sessão. Sim. E aí, justamente, esses franceses, esses osteopatas, tinham essa mesma queixa. Eles tratavam dos pacientes, independente da idade, independente do biotipo. Dali a alguns meses as queixas voltavam e eles foram em busca desse... É como se houvesse, você fala, Rita, dessa causa primária. Sim. É assim, bom, a minha dor nas costas, ela vem, ela volta, mas tem algo por trás, tem algum sentimento, tem alguma coisa mal resolvida, seria isso? Sim, é o seguinte, quando nós estamos em fase gestacional, né, estamos nos desenvolvendo dentro do útero, cada semana gestacional corresponde a uma vértebra, a um músculo X, a um órgão X. Então existe uma similaridade celular durante a formação do bebê de acordo com a semana gestacional. E isso é fantástico. Por quê? Por exemplo, a dor na coluna. O diagnóstico é na vértebra L5S1, por exemplo. Eles conseguiram mapear e conseguiram fazer essa relação através da embriologia. Essa vértebra L5S1 corresponde a qual órgão ou glândula? Órgão X. Então, os órgãos nós já sabemos, e a medicina hoje fala muito nisso, a respeito das características emocionais. Por exemplo, coração tem característica emocional X, pulmão tem característica... É a somatização. Para a microfisioterapia, então, ficou muito claro essa relação. Então, veja bem, a pessoa está tendo a formação do bebê e os problemas vão acontecendo, né? Porque a gente, durante a gestação, tem N situações e o bebê está ali e está se formando e está recebendo todas as informações das emoções da mãe, por exemplo. Cada uma de um jeito. Umas mais estressantes, outras menos, outras totalmente tranquilas. Mas o fato é que a criança nasce e a vida continua e continua com tudo. E as situações continuam, e as dores, e as perdas, e os traumas, todos nós temos. É como se a gente, Rita, fosse registrando no nosso corpo essas perdas. Exatamente. O que acontece? Cada situação, ou seja, traumática, ou seja, herdada já na vida gestacional que nós passamos, algum órgão vai se colocar a serviço, dependendo da característica dessa emoção. É como se o pulmão falasse, opa, vem aqui que essa dor é minha, essa tristeza, essa angústia é minha. Nós já sabemos que existe uma camada de energia em volta do corpo.
Independente de religião, eu não estou falando de religião, eu estou falando de campo energético. Eu trabalhei com amputados antes de entrar na microfisioterapia e era muito impactante, né? E muito impressionante a relação do membro amputado com a energia, né? Nós fazíamos manobras no braço sem o paciente ver e ele movimentava. Existe um campo energético, um invólucro. Os órgãos também têm e a energia está em tudo. Veja bem, eu não estou falando de misticismo, estou falando de campo energético, energia tem tudo. O que acontece? O órgão sentiu essa dor, esse trauma, né? Essa emoção negativa. Eu costumo dizer que as emoções positivas estão tudo no álbum de fotografias. As negativas estão tudo aqui dentro, infelizmente. E aí, ele vai perder um pouquinho dessa vitalidade, dessa energia. Então, nem sempre as doenças aparecem no primeiro trauma. Às vezes no primeiro, no segundo, mas normalmente é no decorrer da vida. Então, o que acontece? A criança sofre uma perda na infância. Gente, pode ser a perda de um bichinho de estimação. E me acontece muito de pegar pacientes. Sim, eu perdi um coelhinho. Chorei muito. É a dor da criança. Tal órgão registrou aquela dor, aquele sofrimento. Ou então perdas maiores, perde mãe, perde vô, perde mudança de escola, mudança de cidade. Enfim. E aí o órgão, seja ele qual for, porque também tem uma questão genética, né? Durante o desenvolvimento ali da criança, nós herdamos também questões genéticas. Então, às vezes o órgão tem uma predisposição, não está 100%, né? Está trabalhando, está tudo em ordem, mas ele está com o terreno fértil e qualquer problema emocional, ele está mais suscetível a se colocar a serviço, dependendo da emoção. E aí o que acontece? Ele perde um pouquinho daquela vitalidade, aí essa criança vira adolescente, tem outra situação, N situações adolescente. Nós sabemos que às vezes as coisas ficam maiores até do que são. Tivemos pandemia agora e eu tenho atendido muito adolescente. Aí, mais um pouquinho dessa diminuição desse corpo, desse corpo energético do órgão, né? Enfim, nem sempre apresenta sintomas. Às vezes eu consigo identificar registro, a pessoa fala, não, eu não tenho esse sintoma. Mas você identifica pela palpação? Sim, eu já chego lá. Então, veja bem, está tudo ali dentro registrado. Então, alguns órgãos com muita vitalidade, isso é o olhar da microfisioterapia, tá? Uhum. Outros menos, está tudo registrado. A nossa pele é fantástica porque ela tem essa condição de nos dar esse mapa. Eu lembro uma vez até que você falou, é um mapa. Por quê? Porque a pele, ela é composta por cílios aqui na superfície. Os cílios, que nós praticamente não enxergamos, tem um movimento. É um movimento ciliar. Então essa camada de energia proporciona esse movimento ciliar. À medida que nós vamos fazendo essa palpação muito sutil, e eu vou te dizer, Vivi, que é treino. Não é nada, eu tenho algo nas minhas mãos que eu consigo. Não, nesse caso é treino. Treino de poder observar esse deslizamento muito sutil na pele e perceber se em alguma região dessa diminui esse fluxo do movimento ciliar. Então, o que esses franceses fizeram? Eles correlacionaram o desenvolvimento das estruturas corporais, né? A semana que se formou, e mapearam o corpo em 36 partes. Então
Então, cada região para a microfisioterapia corresponde a órgão ou glândula X, que corresponde a tal estrutura muscular, a tal estrutura óssea, porque existe uma similaridade celular. À medida que nós vamos passando a mão com muita sutileza, nós percebemos que diminui o fluxo de energia, diminui a vitalidade naquela região. Essa região corresponde a qual órgão? Órgão X. Então nós já temos uma informação de qual emoção e perguntamos para o paciente se ele tem algum sintoma. Não. Tá, não tem o sintoma no órgão, mas na vértebra, ele 5 segundos você já teve dor? Sim. Esse registro, que nós chamamos de cicatriz patogênica, tem uma idade. E à medida que nós palpamos, também com muita sutileza, nós conseguimos saber quando foi. Se foi na infância, se foi na vida fetal, depende da... E é preciso, né, Rita? É preciso. Acho que isso que me assustou naquela sessão, na primeira. Mas não é nada extra físico, não. Não, mas é quântico. Por quê? Porque existe o toque. Gente, toque é quântico. E aí que vem o pulo do gato. Não adianta nós darmos só informação para o paciente. Você vai fazer o que com a informação? Tá, eu sei que aconteceu isso na minha adolescência, que foi assim, assado, mas tá. E aí? O toque é quântico. O corpo tem essa condição de perceber o toque. E o próprio corpo do paciente entra num processo de reorganização. Opa, eu não preciso mais ter a lembrança dessa emoção dolorosa. Por quê? Por que é importante limpar todo esse lixo que nós acumulamos de trauma, de dor? Lógico que tem situações que você vai lembrar, mas a maioria que assusta também, eu, nossa, nem lembrava mais disso. Mas realmente na época foi muito complicado. Temos que fazer porque o copo vai enchendo. E quando o copo enche, acontece o quê? Transborda. E aí nós apresentamos os sintomas. Tá? Isso é chegar na causa primária. Tem uma dor, tem uma patologia, mas o que causou, qual órgão, qual emoção? Não, mas esse órgão não está relacionado com essa estrutura onde tem o diagnóstico. Qual é a semana gestacional que essa região desenvolveu? Então, à medida que a gente estuda a microfisioterapia, fica muito óbvio que faz todo sentido. E aí é difícil fazer outra coisa. Rita, são quantos anos que você trabalha com essa técnica? Desde 2012. Mas ela existe há... No Brasil, a microfisioterapia já há 17 anos. Um professor de Londrina, o Dr. Afonso, que foi para a França num congresso, conheceu os dois senhores, que são octogenários já, uns queridos, ficou encantado e falou, não, eu vou levar vocês para o Brasil. E trouxe essa técnica. Ele é a única escola no Brasil que está habilitada, né, para formação, fica em Londrina, é Instituto Salgado. Lógico que eu sempre digo para os colegas fisioterapeutas que tem que gostar, ou tem que ter um certo perfil. Eu me assustei muito no início, mas... Para você, isso te trouxe respostas para esse tratamento dos pacientes? Sim, como é que é isso mim, hoje em dia? Para mim, primeiro. Para ti? Eu também vim com problemas de família, de história, de dores, de perdas. Então, o primeiro impacto foi comigo, a minha melhora. Né? Aí meu marido também percebeu a minha melhora e falou, pô, esse negócio acho que é bom. Tô vendo vantagem. E porque para você tratar alguém, você tem que se tratar primeiro. Não tem como. Então, primeiro eu fiquei uns 2 anos só estudando e me tratando. Entendendo. Você tem que quebrar um paradigma grande da fisioterapia convencional, sim. Mas depois que entende, fica tudo muito claro e você consegue fazer a relação. Né? E foi um divisor de águas, sem dúvida.
Acho que foi a melhor coisa que eu fiz com a minha profissão. Hoje eu até trabalho com outras ferramentas também, quando eu observo que precisa fazer um tratamento combinado. Mas a microfisioterapia é o princípio, é onde me dá informação, é onde o paciente se abre, né? E os franceses costumam dizer que, na época eu até achei estranho, eles falaram, olha, sempre vocês serão o último recurso que os pacientes vão procurar. Eles não, principalmente aqui no Brasil, que não tem essa cultura. Lá na Europa, um em cada esquina, já não é novidade mais. E ele disse, primeiro eles vão para o médico convencional, depois para o fisioterapeuta convencional. É uma peregrinação até chegar, talvez isso aí ajude. E de fato, lógico que tem um percentual de pacientes que a gente fala, não vi resultado, 10%, que normalmente a pessoa não está pronta para sair dessa situação, dessa mudança. Rita, e você? Como é que você trabalha a sua espiritualidade agora? Eu costumo perguntar isso para as pessoas. E você acha que a tua espiritualidade passa pelo teu corpo também? Sim, porque uma vez a gente separava muito, né? Não tem como separar corpo, alma e mente. Não tem como separar. Eu digo, Vivi, que eu tô com 50 anos e me sinto bem melhor hoje, em termos de espiritualidade, de entendimento. Eu acho que o grande desafio da vida, para mim, hoje, é com relação ao julgamento, porque nós temos uma cultura de julgamento, né? Nós ocidentais. E eu sou muito curiosa, então, se eu conheço alguém, eu já vou perguntando o que faz, se tem filho, se... me incomoda até um pouco, porque eu sou curiosa mesmo, mas hoje eu estou usando isso para olhar lá atrás, na alma. Todos os pacientes, todas as pessoas vêm com uma dor na alma muito grande. É tentar chegar, olhar para isso com respeito e deixar que o paciente trabalhe, absorva. E eu tenho feito isso como filosofia de vida. A questão do julgamento não significa que se eu não aprovo alguma coisa dentro dos meus princípios, mas se eu não quero julgar, não significa que eu tenha que me tornar melhor amiga daquela pessoa. É respeitar. Então hoje em dia se fala muito em diversidade e não sei o que lá. Gente, em casa é uma diversidade maluca, né? Dentro da nossa casa. Uhum. Cada um quer de um jeito, cada um pensa de um jeito. Quando nós casamos, nós temos uma diversidade entre, né? Então, é tentar olhar para tudo isso, porque eu acho que a grande questão hoje são os relacionamentos, na totalidade, não só relacionamento amoroso, o relacionamento com o vizinho, o relacionamento com o comerciante, o relacionamento com o terapeuta, enfim. Então, nós temos que voltar a aprender a nos relacionar. E eu percebi que isso está muito ligado à espiritualidade. Que se eu consigo olhar, e isso eu aprendi através dos pacientes, se eu consigo olhar para essa dor, para essa conduta com respeito e sem o julgamento, eu também melhoro. Como ser humano, como terapeuta, como mãe, mas é uma aprendizagem, não é uma aprendizagem diária. Não é fácil, né? Não. Porque a gente quer tudo do jeito da gente. Não. Eu acho que essa questão do julgamento realmente, Rita, ela é muito intrínseca na gente. Eu acho que a gente julga e daí a gente fica naquele lugar, bom, eu sei mais do que... Isso. Né? Eu não me misturo, eu sou melhor. Eu sou melhor porque eu sei resolver. Ao contrário, Vivi. Não, eu tô muito abaixo, que também não é bom.
eu me julgo inferior. Como? Não tem nada disso. E tem mais uma questão que também eu tive que aprender, o excesso de empatia, né? No começo, eu acho que todo mundo acha que é salvador, então a microfisioterapia ela é tão impactante e a primeira reação é você quer salvar todo mundo, você quer atender tua família. Primeiro que não tem que atender família. Você não tem que atender nem pai, nem mãe, nem filho, nem marido, nem tio, nem avô. Não, porque envolve relacionamento pessoal. Eu não quero encontrar nada nas minhas filhas, é lógico, imagina. Não vou encontrar, já tentei. Então, até onde nós podemos ir? E com o paciente, a dor é gigante, eu não posso, eu preciso ajudá-lo a encontrar esse caminho, ele encontrar o caminho da cura, né? Quem faz a microfisioterapia é como se fosse um condutor e o corpo, o paciente é o receptor, né? Mas a cura é do paciente. Gente, a cura é de dentro para fora. Não é você, não é o... De forma alguma, seria muita arrogância. Nós não somos onipotentes. Mas no início eu me descabelava com aquela dor do paciente. E isso tinha um reflexo físico. Então hoje eu controlo, olho com respeito, faço o que eu tenho que fazer, mas calma, Rita. Não precisa pegar. Não precisa pegar. Não deve. Né? Que legal, Rita. Nossa, quanta sabedoria você trouxe pra gente. Imagina. Rita, vamos falar das tuas dicas de livro? Que eu acho que são bem legais também. Eu trouxe duas. Consciência Quântica, para quem busca esse caminho da física quântica, que eu sou suspeita em falar, mas é o futuro. Ter um olhar, né, a respeito disso. Inclusive eu vou fazer um retiro daqui 2 semanas, daqui 1 mês mais ou menos, com esse indiano aqui que é fantástico, lá em São Paulo. Consciência Quântica. Isso. Uhum. E esse da Elza Soares, eu não terminei ainda, mas estou amando, porque ela foi... Eu já gostava, mas o fato é que a pessoa morre e a gente vai buscar, né, a história. E eu sabia muito pouco, mas ela foi uma pessoa maravilhosa, uma brasileira autêntica e que passou por dores, não só físicas. Ela praticamente não andava mais antes de morrer, de dores na coluna, isso que me chamou a atenção, né? E como eu gosto de pessoas, eu adoro biografia. Que legal. Eu adoro biografia. Super dicas aí. Rita, nosso bate-papo tá chegando ao fim, a gente podia continuar conversando sobre isso, tão bom te ouvir. Me identifiquei com várias coisas que você falou aí. Nossa. Eu fui clara? Foi muito clara. Nossa, tenho certeza que o pessoal gostou também. Qual é o som que habita o teu coração, assim, agora, nesse momento? Realização. Alegria de estar aqui, nesse momento. E eu tenho uma relação de amor com Caxias do Sul. Então, o fato de você estar no lugar e é fantástico. Todos os dias eu penso, eu estou no lugar que eu deveria estar. Que bom, Rita, que bom que você ajuda a curar a nossa cidade, as pessoas daqui. Que bom que você tem essa alegria de viver tão grande. Essa cura, eu acho que vem da alma, esse teu brilho todo, que você possa levar isso para muita gente também. E a gente tem um presente lindo para ti aqui. Obrigada. Em nome do Empório Somos. Olha quanta coisa bonita aqui para você, natural. Obrigada. Sanduíche natural, suco verde, água de coco natural, saladinha, salada de fruta picadinha, com muito carinho para você. E tudo muito saudável. Eu sei que você mora aqui pertinho e gosta bastante daqui também, né? Foi um prazer. E estou à disposição.
Que bom, Rita, obrigada. Obrigada pelo teu carinho, por todas essas informações sobre a microfisioterapia, sobre espiritualidade, sobre tudo que você trouxe de bom para nós hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, obrigada. O programa Sons do Coração de hoje vai ficando por aqui, repleto de alegria, repleto de coisa boa. A gente se vê numa próxima. Beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.